noite, irmãos. A graça e a paz, que ela esteja sobre a sua vida, sobre a nossa vida nessa noite. Quero convidá-la a ficar em pé, para nós adorarmos juntos ao nosso Deus. A palavra de Deus diz que Ele sonda o nosso coração, sonda o nosso interior. Ele nos conhece por dentro e tudo aquilo que nós somos, Ele já nos conheceu antes mesmo de sermos formados no ventre da nossa mãe. Esse Deus todo-poderoso, esse Deus todo maravilhoso, todo cheio de glória e de poder, é a esse Deus que nós devemos adorar. A Ele todo som, a Ele toda voz, cante glória. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos, em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, e nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som, a Ele todo som de todos nós. Isso, cantem glória. Tá lindo. A Ele todo som, a Ele todo som de todos nós. A Ele todo tom e toda voz, cantem glória. Vamos do começo, tá? Todo mundo bem forte, hein, tá? Vamos deixar pra vocês cantarem agora, hein? Aquele que... Bem forte. É o Senhor, é para o Senhor. O som da sua voz, Ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, e nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. A Ele, somente a Ele. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. Agora só as vozes, tá? A Ele todo som, só as vozes. A Ele todo som de todos nós. Que lindo! Louvado seja o Senhor. Cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz,
cantem glória, cantem glória, cantem glória, cantem glória. Aleluia, aleluia, somente a Ele, todo som, somente a Ele é a nossa voz, cante glória, glorifiquem o nome do Senhor, aquele que é o Rei dos Reis, aquele que é o Senhor dos Senhores, aquele que merece toda a nossa adoração. O Senhor é o Rei da Glória, mesmo diante de toda a sua majestade, o Senhor veio até nós e sacrificou-se e deixou a sua glória por nós, se transformou em homem, deixou sua glória por mim, se fez desprezível por mim, levou todo o fardo que era meu, levou o pecado que era meu, me deu sua paz para sempre, me deu alegria para sempre, me deu sua vida para viver, me deu sua graça para vencer. Jesus, toda glória somente a ti. Jesus, toda glória somente a ti. Não há outro igual a ti. Tu és o Rei da Glória, Tu és o Rei da Glória, a minha vida dou a ti. Tu és o Rei da Glória, Tu és o Rei da Glória. Tu és o Rei da Glória, aquele que é o Santo, que é todo-poderoso, e mesmo diante de sua majestade chegou até nós, cheio de graça e de verdade. Jesus, toda a glória somente a ti. Jesus, toda a glória somente a ti. Jesus, toda a glória. Jesus, toda a glória somente a ti. Toda a glória a ti, Senhor. Jesus, toda a glória somente a ti.
Rei da Glória. E nós queremos declarar ao Senhor que entregamos todos os dias a nossa vida ao Senhor, para que o Senhor esteja cuidando. Porque antes de nós entregarmos a nossa vida ao Senhor, o Senhor entregou a sua vida por amor de nós. Digno é o Senhor, digno é o Cordeiro que foi morto, digno é o Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Nós te adoramos, Senhor. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, santo, Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Te adoramos, Senhor. Louvamos o teu nome, Senhor. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Nós queremos te adorar, Senhor. Nós queremos declarar que o Senhor é o único Deus. Queremos declarar ao Senhor que é digno de toda adoração. E que estamos reunidos aqui única e exclusivamente para glorificar o nome do Senhor e exaltá-lo, porque o Senhor é grande. Oh Jesus, oh Jesus. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus.
beberemos, nunca mais teremos sede. Louvado seja o nome do Senhor, que é digno, que é santo. Toda a glória seja dada ao Senhor, ó Pai. Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Senhor, nós te adoramos e queremos declarar isso sempre, não só aqui, mas em todos os lugares onde os nossos pés pisarem, que nós possamos declarar que o Senhor é santo, 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 o Deus Todo-Poderoso, digno de todo louvor e adoração. Obrigado por esse tempo que estamos passando aqui, e peço que o Senhor receba a nossa adoração. Mesmo imperfeitos que somos, mesmo injustos, nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. E por causa de Jesus, e em nome de Jesus, é que nós adoramos ao Senhor. Em nome de Jesus é que te agradecemos. Amém. Amém.
Nós vamos participar juntos agora da ceia do Senhor. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João, no capítulo de número 6. João, o capítulo de número 6. Os versículos 34 e 35. João 6, 34 e 35. A ceia do Senhor é alimento espiritual. João Calvino ensina que a ceia é remédio, a ceia é cura para a nossa alma, é cura contra o nosso egoísmo, é cura contra essa nossa insistência de vivermos só. A ceia é o estabelecimento dessa noção de que nós somos um, de que nós somos povo de Deus. E a palavra do Senhor ensina assim, em João capítulo 6, versículos 34 e 35. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida. E o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Quando o Senhor Deus libertou o povo de Israel, e eles foram para o deserto, o Senhor Deus, como fruto do seu amor e da sua provisão, e para manter o povo vivo no deserto, derramou sobre o povo o maná, o pão diário, o pão de todos os dias. Eles não deveriam fazer esforço nenhum, além de colher aquele maná diário, o que dava para aquele dia, porque no próximo dia o Senhor também mandaria novamente o pão. É interessante que quando o tabernáculo do Senhor é estabelecido, os pães da proposição são colocados no Santo dos Santos, no mais santo lugar, da representação da presença de Deus na terra, o pão. E aquele pão representa as 12 tribos de Israel, representa o povo de Deus, que está sempre diante de Deus, apresentado diante de Deus, porque no Santo dos Santos, o Senhor trouxe para si o seu povo. Quando o Senhor Jesus parte o pão com os seus discípulos, naquela que foi a última ceia, e que estabeleceu este momento que nós vivemos como igreja, os pães da proposição saem do tabernáculo fisicamente, e eles entram no tabernáculo espiritual, que é Cristo Jesus, e esses pães hoje, diante do Senhor, representam a igreja. Nós somos o povo de Deus, que está eternamente na presença de Deus. Porque como o Senhor escolheu a Israel, Ele escolheu também a igreja como um novo Israel. Aqui havia uma crise de fé. Como que nós vamos crer no Senhor? Os nossos pais comeram o maná no deserto. O Senhor Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que crê em mim jamais terá fome. Esse momento da ceia é o momento para você matar a sua fome espiritual. Eu gostaria que você tivesse um tempo nessa noite, querido, de reflexão, de oração silenciosa. Essa ceia não pertence à igreja presbiteriana, ela foi instituída pelo Senhor Jesus, mas são convidados a participar desse momento os discípulos de Jesus, aqueles que foram salvos em nome de Jesus, que professaram a sua fé em Cristo Jesus, que são membros da igreja de Jesus, esta igreja verdadeira que prega a palavra, que institui os sacramentos, que exerce a disciplina do Senhor, esta igreja de Cristo na face da terra. E se você está em plena comunhão com Jesus e com a igreja de Jesus, você também é convidado por Jesus a participar desse momento. Então, enquanto eu convido os meus amigos
os presbíteros da igreja para me ajudarem nesse instante. Também convido o reverendo Roberto Alencar, que aqui está, que é capelão do Colégio Mackenzie, em Palmas, no Tocantins, nos visita nessa noite. Por favor, reverendo, venha nos ajudar. Eu gostaria que você tivesse um tempo de reflexão e de oração. Peça perdão a Deus pelos seus pecados. Convido os pastores da igreja para que venham também. Feche os seus olhos. Tenha um tempo, por favor, de reflexão, de oração, de pedido de perdão. Esse ato é uma antecipação do céu. Amém, queridos? Amém. Esse ato é uma antecipação do céu. Hoje nós partilhamos aqui do pão e do vinho. Muitas vezes você pensa que você está sozinho. Não. Jesus não está nesses elementos. A presença de Jesus no nosso meio é real e espiritual. E Jesus adora ao Pai junto com o seu povo nessa noite. E no céu nós celebraremos juntos, eternamente, as bodas do Cordeiro. Essa ceia que celebramos hoje, celebraremos eternamente. Então seja curado, querido, em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Você não está sozinho, você é filho de Deus, você é povo de Deus, você não precisa viver sozinho. Esse é o símbolo, é a memória, é a realidade espiritual daquilo que Jesus fez por nós. Nós somos povo do Senhor. Naquela noite o Senhor resolveu reunir os seus discípulos, e ele, ao partir o pão, deu graças e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos, querido, comei dele todos. De semelhantemente modo, após haverem ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança que é feita em meu sangue. Bebei dele todos, queridos. Porque todas as vezes que nós comemos do pão e bebemos do vinho, nós celebramos a morte e a vitória de Jesus até que Ele venha. Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, convidar o pastor Roberto Alencar para fazer uma oração agora, agradecendo a Deus por esse momento maravilhoso. Ó Senhor, Senhor nosso, quão grande é o seu nome em toda a terra. Que maravilha, Senhor, que privilégio participar da mesa. Que privilégio, Senhor, termos um resquício daquilo que será o dia que estivermos na sua santa e maravilhosa presença para todos sempre. Te louvamos, Senhor, que a sua graça seja abundante, que a ceia verdadeiramente seja a cura para as nossas almas, ó Deus. Derrama da sua graça, derrama da sua misericórdia, e que esse ato não se desvaneça ao sairmos pelas portas para voltarmos à nossa vida cotidiana, mas que ele transponha as paredes e venha permear os nossos corações durante toda essa semana, durante todo esse mês, durante toda a nossa vida, nos lembrando do tamanho privilégio que é de sermos eleitos pelo Senhor e chamados à mesa do Senhor. Por isso, Deus, por tudo que tens feito, nós te agradecemos. Por aquilo que estás fazendo, nós te agradecemos. E pelo muito que o Senhor ainda fará, nós te agradecemos no nome que é sobre todo nome, o nome santo, poderoso e maravilhoso de Jesus, Senhor nosso e Senhor da igreja. Amém, Senhor. Deus abençoe nossas crianças, fale ao coração delas, que cresçam, sejam edificadas em Cristo. Amados, eu acompanhando aqui de férias, semana passada, o culto pela internet, vi uma irmã perguntando assim, enquanto o pastor Juliano pregava, que pastor é esse? Então, para quem não sabe ainda, pastor Juliano, novo pastor de nossa igreja, alguns irmãos saíram de férias em dezembro, aquela turma que tem uma férias melhor assim, e está voltando só agora, não é? Então, pastor Juliano, pastor Carlos Henrique, para quem também ainda não conheceu, seminarista Tom, todo mundo já conhece, seminarista Leonardo, também dá um tchauzinho aí, Léo, para quem não te viu ainda, vai trabalhar com nossos jovens e adolescentes, e seminarista Israel, já bem conhecido aí. Nós estamos, como igreja, graças a Deus, crescendo dia a dia, crescendo cada vez mais. Deus nos deu a bênção, o presente de acolher
como igreja, como rebanho, como família, 157 novas pessoas ano passado, isso é bênção. E também, consequentemente, a equipe que cuida, que atende, vai crescendo. Então Deus nos presenteia com esses amados. Pastor Jean permanece ligado à nossa igreja no projeto de fazer o doutorado dos Estados Unidos, está a paisana lá na galeria hoje, né? Mas ainda está nesse processo, na transição. E nosso desejo, nosso objetivo como liderança, o objetivo do conselho é atender melhor o rebanho, é organizar melhor. E à medida que vamos crescendo, nós vamos aperfeiçoando, nós vamos trabalhando para melhorar muitas coisas, várias dinâmicas da vida da igreja. E o nosso desejo e oração e empenho cada dia mais é melhorar, é aperfeiçoar, é fazer cada vez melhor para aquele que merece o melhor de nós, que é o dono da igreja, o dono da obra, aquele para quem trabalhamos, aquele a quem servimos. Também este ano, para aperfeiçoar, para crescer, para melhorar, nós estamos trabalhando, qual assunto? Fidelidade. Nós precisamos melhorar nossa fidelidade, nós precisamos, podemos e precisamos crescer na fidelidade como igreja, ser mais fiéis a Deus. Podemos ou não podemos, amados? Há áreas ainda escuras, há sombras ainda dentro de nós, e enquanto existem, nós choramos, nós oramos, nós olhamos para a Escritura, nós cuidamos uns dos outros, nós exortamos uns aos outros, para que Deus nos ajude a ser melhores cada vez mais, e cresçamos em fidelidade. E neste ano, nós temos orado a Deus, buscado do Senhor, crescer em fidelidade. É um ano de intensificar a fidelidade, é o ano da fidelidade, porque nós queremos trabalhar isso e crescer nisto mais e mais. E é fundamental que cresçamos. Este mês de fevereiro, nós abordamos, no mês de janeiro, bastante sobre aliança, porque a aliança é a base da fidelidade. Deus fez uma aliança conosco, e se nós temos uma aliança com Deus, figura do casamento, se você está casado com uma pessoa, você precisa ser fiel a ela. Ou tem alguém aqui que casou e disse assim, ó, pode ficar à vontade, viu? De jeito nenhum. Quando você se casou, você disse, eu serei exclusivamente seu, mas você também será exclusivamente minha. Isso é aliança, é um pacto de doação, de entrega. A base da fidelidade é a aliança. Deus é fiel porque fez uma aliança conosco, e Ele jamais vai violar qualquer cláusula da aliança, do pacto que fez conosco, porque é atributo de Deus, é natureza de Deus ser fiel. Ele não mente, Ele não trai, Ele não engana, Ele não trapaceia, Ele não ludibria ninguém. O que Ele fala, Ele cumpre plenamente. Jesus disse que céu e terra passam, mas a palavra dele empenhada, jamais. Nem um i, nem um tio do contrato que ele fez conosco vai cair por terra, porque ele é fiel. E se nós nos relacionamos com um Deus fiel, o que precisamos ser? Fiéis. Fiéis a Ele. É um privilégio, é uma honra ter uma aliança com Deus. É uma honra ser povo de Deus, estar aliançados com Ele. Mas tem obrigações, tem deveres. Fevereiro, então, mergulhando no nosso tema, nós vamos tratar bastante sobre fidelidade na prática. Na prática, o que é ser fiel? Abra comigo, carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo de número 11, Pedro 2,
11. E aqui nós vamos ler até o 25. Amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, façam o quê? No dia da visitação. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Servos, sede submissos com todo o temor a vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora porém vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Deus fala conosco através do texto que lemos, edifica-nos, instrua-nos, faça-nos crescer nesse momento. Em nome de Jesus, rogamos unção e iluminação do Teu Espírito Santo que inspirou a palavra, para que, tendo-a lido, a compreendamos e a obedeçamos e a pratiquemos. Em nome de Jesus, amém. Pedro escreveu estas coisas entre o ano 62 e o ano 64. No ano 62, Tiago morre. Tiago, irmão do Senhor, morre. E quando Tiago morre, esse fato marca a ruptura da igreja com a sinagoga. A igreja sai da sinagoga, a igreja sai da convivência com os judeus. Isso é uma realidade, um fato muito doloroso para a igreja, porque dentro da sinagoga a igreja tem privilégios, os privilégios que os judeus têm dentro do Império Romano, a igreja também tem esses privilégios. Mas quando Tiago morre, e esse momento, ano 62, marca a ruptura de sinagoga e igreja, igreja é igreja, sinagoga é sinagoga, sinagoga é judaísmo, igreja é cristianismo. Essa ruptura arremete os cristãos para uma realidade muito dura, muito complicada, porque se eles eram perseguidos pelos romanos,
abrigados ou escondidos entre os judeus, agora eles não se escondem mais entre os judeus. Na verdade, os judeus também perseguem, os judeus também rejeitam os cristãos, e fica claro para a sociedade romana: cristão não é judeu, cristianismo não é judaísmo. E conquanto judaísmo já esteja contingenciado dentro da realidade social romana, cristianismo não está. Não é uma religião bem-vinda para os judeus e não é uma religião bem-vinda para os romanos. Para o judeu, afronta crenças judaicas ou tradições judaicas. Para o romano, afronta o paganismo, crença dominante dentro do Império Romano. O cristianismo é arremetido numa situação de muita dor, muita angústia, muita perseguição por parte das autoridades. E Pedro escreve instruindo os irmãos acerca de como lidar com esta questão: instituição humana, governo humano terreno, proibindo, perseguindo, matando cristãos, e como obedecer a autoridades que nos odeiam. Como nos sujeitar a governo que não nos manda o tempo inteiro fazer o que Deus mandou, e pelo contrário, alguns momentos proíbe fazer o que Deus mandou, e manda fazer o que Deus não mandou, o que Deus proibiu de fazer. Para alguns cristãos a resposta seria uma reação armada contra os judeus e contra o Império Romano. Pedro escreve para eles instruindo acerca do que deveriam fazer, lembrando qual é a vocação deles, lembrando qual é o propósito da igreja, e instruindo acerca de qual é a visão correta da vida, de qual é a cosmovisão verdadeira do cristão, à luz da revelação divina. Nós temos que ser fiéis a Deus. Quando Pedro introduz aqui a expressão submissão, e você vai notar que nessa carta, Pedro vai falar bastante sobre essa palavra submissão. Submissão às autoridades, o servo submisso ao seu patrão, ao seu senhor, escravos submissos aos seus donos, esposa submetendo-se ao seu marido. Ele vai trabalhar essa palavra, e submissão aqui quer dizer obediência. Submissão aqui quer dizer fidelidade, e a submissão começa com a submissão a Deus. E Deus disse aos cristãos: se sujeitem às autoridades. Até onde vocês conseguem ir? Obedecendo às autoridades, obedecendo Deus, vocês se sujeitem às autoridades. Regra geral, a autoridade está constituída para ordenar a sociedade. Uma sociedade sem governo é uma sociedade caótica. Tem uns malucos pelo WhatsApp que fica dizendo para você: não vote ninguém, porque quando você vota alguém, você ajuda o outro partido, ajuda o governo, tem um monte de coisa. Apaga esse negócio, nem recebe isso. E tem uns que ficam dizendo: não vote ninguém, porque se ninguém for eleito, resolve o problema do Brasil. Maravilhoso, não é? Ninguém eleito. Não tem prefeito, não tem vereador, não tem deputado, não tem governador, não tem presidente, não tem senador. Resolvidos os nossos problemas, não é? É caos, irmãos. É caos. Eu visitei o Haiti quando ele estava sem presidente, sem polícia. Fui ao supermercado, o dono do supermercado ficava com a 12 na porta do supermercado atendendo a gente. Por quê? Porque alguém saqueava o supermercado, tinha um vigia armado com fuzil no estacionamento, o dono do mercado atendendo no caixa com a 12 na mão. Autoridade. Autoridade é algo significativo. E fidelidade, na prática, tem a ver com submissão, com sujeição. Nós vivemos num momento da história em que instituição é altamente questionada. Vivemos uma conjuntura social em que muitos defendem a desinstitucionalização, em que a ênfase cada vez mais é dada ao indivíduo e não ao todo. O mais importante é cada pessoa, não todas as pessoas. O mais importante é o que cada um quer, e cada um faz o que quer. Meu corpo é meu e eu faço dele o que eu quiser. Mentira! Teu corpo não é teu, teu corpo é de Deus. Teu corpo é da sociedade, é da conjuntura de vida. Ninguém é só seu. Todos nós pertencemos a uma coletividade.
Ou quando você adoece, você mesmo faz cirurgia no seu coração? Por que é um médico, cardiologista, cirurgião, um anestesista? Por que tem uma equipe que vai lá? Porque você é parte de um todo. É mentira diabólica que cada indivíduo é em si um universo e uma unidade independente de todas as outras mais. Tudo está interligado. E nós precisamos entender que todos nós estamos ligados a todos nós, e todos nós, no final, ligados a Deus, Senhor soberano de todas as coisas. E este Deus instituiu um princípio chamado governo, soberania, autoridade. Isso vem de Deus, e a nossa queda começa exatamente quando nós rompemos com isso no Jardim do Éden, que Deus disse: não faça uma aliança. O que Adão e Eva foram? Infiéis, não cumpriram a aliança. E todas as tragédias, todas as mazelas, desmandos, dores, sofrimentos e angústias que padecemos no presente momento começaram lá, por causa da infidelidade de nossos pais, Adão e Eva, que encerraram todos nós debaixo de uma natureza infiel. E que agora temos uma oportunidade de resgate de Deus, para sermos o seu povo da aliança fiel a Ele, pela cruz de Cristo Jesus. Então, amados, Pedro aqui vai falar sobre a fidelidade na prática. O que é? Quando ele vai falar dessa questão de como é que o cristão lida com a autoridade, como é que o cristão se relaciona com a instituição, Pedro fala algo extraordinário aqui para nós. Ele diz no versículo de número 13, sujeitai-vos a toda instituição humana, porque procede de Deus. O que é que Pedro está dizendo? De onde vem a ideia de governo? Presidencialismo, república, democracia, reinado, monarquia. De onde vem a ideia de ter um rei, um governante, um líder? De quem que é essa ideia? De Deus. Dentro, você nasce e vive numa casa, numa família, e a família é uma instituição humana, também divina. Governo, uma instituição humana, formada de humanos, mas ordem divina. Nós pertencemos a instituições, família, igreja, um Estado. Nós somos institucionais, não tem jeito. É loucura desinstitucionalizar. É claro, vivemos numa sociedade em que instituições estão corrompidas, pessoas sofrem por causa de famílias doentes, pessoas sofrem por causa de igrejas doentes, pessoas sofrem por causa de governos doentes, porque são formados de pessoas doentes, e a cura é Jesus, a cura é a comunhão com Jesus, a cura é a mesa, é a cruz, a cura é a salvação que há em Jesus. A cura não é um regime de governo, não é uma ideologia, não é uma filosofia humana. A cura e esperança é Cristo Jesus, que vai nos redimir da queda na qual Adão e Eva nos remeteram. Mas, mesmo diante da realidade de que as instituições são imperfeitas, elas foram estabelecidas por Deus. E lutar para destruir as instituições é lutar contra Deus. Fidelidade na prática, amados, vai envolver de nós lidar com várias áreas de nossa vida. E aqui Pedro trata dessa relação com o Estado, com o governo, com a autoridade, essa relação com o pai, essa relação com tutela, tutores sobre nós, essa relação com o governo da cidade, essa relação com o rei, essa relação com o imperador. E olha a lucidez de Pedro ao escrever essas coisas. A carta situada 62, 64, quem começa a reinar? Nero. Louco, maluco, de tudo. Pensa no sujeito doido. Pois é, piora mais, era o Nero. Nero reinou 17 anos. Aliás, reinou 14 anos. Começou a reinar com 17 anos. Com 31 anos de idade, suicidou.
tanta loucura que cometeu. E Pedro está dizendo: honrai o rei. O rei que veio a matá-lo na frente. Isso aqui nos fala sobre fidelidade. Este homem nos fala sobre o que é ser fiel. Fiel a Deus, fiel aos princípios de Deus, fiel às regras de Deus, fiel aos ensinos do Senhor na nossa vida, ainda que isso venha custar a nossa própria vida. E aqui temos a primeira afirmação que podemos fazer sobre o que é fidelidade na prática. Fidelidade na prática é sacrifício. Fala comigo, o que é fidelidade na prática? É sacrifício. É impossível você ser fiel sem sacrifício. Fidelidade não é fácil. É o caminho mais difícil, mas é o caminho certo. Infidelidade é o mais fácil. Você nunca viu um sujeito dizendo: eu estou tentando trair minha mulher e não consigo. Já viu? É sempre o contrário: eu estou tentando parar de trair e não consigo. Por que é sempre o contrário? A mulher dizendo: eu estou tentando parar de trair e não consigo. Estou tentando ser fiel e não consigo. Por quê? Porque a infidelidade é fácil. A fidelidade é sacrifício. Quando Pedro fala de submissão, obediência, sujeição, Pedro começa dizendo: amados, exorto-vos, como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões. Abster, sacrifício. Abster das inclinações da natureza humana, abster-se daquilo que nos fascina, daquilo que nos encanta, daquilo que nos atrai, daquilo que nos seduz, mas que a lei de Deus diz: não faça, não coma, não vá. Mas o coração se encanta com aquilo, se encanta com aquela árvore e acha que ela é boa, sendo que Deus disse que ela é má, mas se inclina para ela. Obediência na prática é você lidar com tuas próprias paixões, inclinações, tendências, fraquezas, e não atendê-las, atender sim à lei de Deus. Pedro vai nos dizer que a obediência começa com você vencendo você mesmo. Nós vivemos nessa conjuntura social em que paixões mandam. Paixões determinam o comportamento das pessoas. Se um sujeito tem uma inclinação para promiscuidade, deixa ele à vontade, porque a paixão é a natureza dele. Se ele tem uma tendência para determinada prática sexual, deixa, é dele, não. Aqui a palavra não está dizendo se o ser humano, se a sua natureza é traição heterossexual, homossexual, é pecado heterossexual, é pecado homossexual, se é pecado de dinheiro, se é pecado de soberba, arrogância, se ele gosta de todas essas coisas. A palavra de Deus está dizendo: o que está errado, tire da sua vida, se abstenha das coisas erradas. Isso é fidelidade a Deus. Ah, mas eu gosto das coisas erradas. Então, você já sabe o que é fidelidade. É você renunciar à tua própria vontade para fazer a de Deus. Sacrifício. Isso é cruz. Por isso Jesus disse: tome o quê? Sua cruz e me segue. Isso é fidelidade. Não existe fidelidade sem cruz, sem sacrifício. Isso vai envolver, gente, sofrimento. Versículo 19 nos fala de sofrimento. Por isso é grato que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de consciência para com Deus. E aí Pedro pergunta: que glória há em você ser preso porque roubou, ser preso porque matou, você ser abandonado porque traiu, você ser deixado porque não se comportou direito. Não há mérito nenhum em sofrer, porque você está sofrendo porque merece sofrer, porque fez o que não devia fazer. Agora Pedro está dizendo: mesmo quando você estiver certo, e você sofrer estando certo, faça isso, sem reclamar. Porque obediência, fidelidade é sacrifício. Fidelidade é sacrifício, envolve sofrimento. E aí, Pedro faz algo extraordinário, ele vai ao exemplo de Jesus. Ele nos manda olhar para Jesus.
que quando injuriado, maltratado, ele não respondia da mesma forma, ele não devolvia com a mesma moeda, pelo contrário, o que Jesus fala com quem o condenou à morte, de quem o torturou, de quem o espancou, de quem o traiu, de quem o enganou, de quem foi injusto com ele, é: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Por que Jesus está fazendo isso? Fidelidade ao chamado de Deus para ele, à missão de Deus para ele. Fidelidade, gente, na prática é sacrifício. Ser fiel envolve da minha parte sempre a ideia do sofrimento, do sacrifício, do empenho, do esforço. Não será leve, mas o caminho é esse. Olhe para a prática de Jesus, que se sujeitou não a Pilatos, não a Herodes, não ao sumo sacerdote, não ao diabo. Jesus se sujeitou a Deus. Ele disse: se eu quisesse, eu invocava uma legião de anjos e acabava com isso. Mas ele não invocou, porque ele estava obedecendo a Deus. As autoridades não prestam, às vezes. Às vezes tem autoridades boas. Vivemos essas oscilações, historicamente. Mas entenda que há uma autoridade maior que está acima de toda autoridade, e que a sua relação, antes de ser com as autoridades terrenas, é com a autoridade divina. Por isso Deus disse: honre teu pai e tua mãe, honre o rei, honre teu professor, honre a polícia, honre as suas autoridades, ainda que isso, por vezes, vai demandar de nós sacrifício. Olha uma conta simples, quando o texto diz assim: honre o Temer. Gostou? Não, né? Muita gente não gostou, mas o texto diz: honre o... Era Nero, bem melhor, ou bem pior do que o Temer. Bem. E vários outros no Brasil, entende? Mas não é aos homens, é submeter-se às leis e ordens de Deus. Segundo lugar, amados, fidelidade na prática é um sacrifício. Segundo lugar, fidelidade na prática é um comportamento, é um jeito de viver, é um estilo de vida. Pedro vai nos falar, é interessante, ele diz: olhe para o exemplo de Jesus. Ele diz que Cristo Jesus é o nosso modelo, Cristo Jesus é o nosso exemplo. Ele nos faz olhar para a modelação de Cristo Jesus sobre nossas vidas. O nosso Senhor, como Ele agiu, como Ele reagiu às coisas erradas da vida, aos erros das autoridades, se submetendo a Deus que está acima das autoridades. Mas aí Pedro então vai nos falar de nós, versículo de número 12, manter o quê? Olha aí no texto. Manter o quê? Manter um exemplar. Fala comigo, um exemplar. Primeiro, o exemplo é Cristo para você. Segundo, o exemplo é você para quem não conhece Cristo, para que vejam Cristo em você. É um comportamento, é uma postura de vida, é um jeito de viver. Fidelidade é essa escolha de imitar Cristo Jesus e seguir nela. E aí Pedro vai falar de boas obras, para que as pessoas, observando suas boas obras, ele vai falar sobre o seu bom comportamento, as pessoas vendo que você paga, que você honra, que você fala que vai, que você faz o compromisso e honra os compromissos assumidos, as pessoas vendo que você obedece à lei de Deus, que você faz o que a Bíblia manda fazer, que você ora, que você lê, que você prega a palavra, que você respeita as pessoas, que você ama as pessoas, que você ama os irmãos, que você teme Deus, honra o rei. As pessoas vendo isso em você, ele diz aqui, vão glorificar a Deus no dia da visitação, e essa palavra é forte. O dia da visitação é o dia da visita do fiscal, para ver o que é e o que não é, quem é e quem não é. É o dia do juízo, é o dia da verdade. E neste dia, você vai ser honrado e glorificado,
não pela defesa que você fará de si, justificando seus erros e seus comportamentos, não, porque vão dizer de você que você se comportou de forma devida, correspondendo ao Evangelho de Deus. Esse é o dia da visitação, a palavra aqui é da checagem. O dia que Deus fizer a checagem, você é aprovado por Deus. Porque, amados, fidelidade é um comportamento. Pedro fala no versículo de número 15, porque assim a vontade de Deus, que pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Que Deus faça emudecer, calar a boca dos insensatos. Sabe-se que na história do cristianismo, Domiciano decidiu que ia exterminar os cristãos do Império Romano. Um súdito dele disse para ele: olha, quem mais cuida dos pobres dentro de seu governo são os cristãos. Porque mulher viúva, mulher largada pelo marido, crianças abandonadas pelos pais, não tinha nenhum programa de governo romano para cuidar dessas pessoas. E você vai ler na história que essas pessoas iam para dentro das igrejas. E os próprios romanos diziam que a igreja era lugar de mulher abandonada e filho sem pai, filho bastardo, porque a igreja acolhia essas pessoas. E um súdito disse para ele: pois é, o senhor mata os cristãos, quem vai cuidar dessa turma? E apresentou a tabela para ele. Ele disse: deixa o povo aí. Isso é a prática do bem, calando a boca do inimigo. Você tem que calar a boca de quem te persegue, de quem te maltrata, de quem te injuria, de quem fala mal de você. Não é gritando mais alto do que ele, não é batendo na boca dele. Você cala a boca dele com um comportamento fiel a Deus. Porque cada vez mais é com Deus do que com você. Entendeu? Terceiro lugar. Fidelidade na prática. Na prática é uma quebra de paradigma. Fidelidade na prática é sacrifício. Fidelidade na prática é um comportamento. Fidelidade na prática é a quebra de um paradigma. Você quebra paradigmas. Nós quebramos paradigmas. Olha o que Pedro fala, versículo 21. Ele diz, versículo de número 18 e 19, 20, ele vai falar, ou 20, que glória há se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência. Esse é o padrão do mundo, esse é o padrão de todo mundo. O seu padrão é diferente. Você quebra o paradigma, você imita Jesus, você quebra o padrão do mundo, porque nós não buscamos a glória do mundo, nós buscamos a glória de Deus, e nós vivemos segundo o paradigma de Deus. Não é o paradigma dos homens, não é o paradigma, não é o modelo dos homens. Amados, é uma quebra de paradigma. Nosso paradigma, nosso modelo, nosso exemplo não é Marx. Nosso exemplo não é Gandhi. Nosso exemplo, nosso modelo. Esses dias eu estava num debate desses que vira e mexe acontecem na internet de grupos, porque um sujeito falou assim: eu prefiro imitar Gandhi do que certos cristãos. Aí eu mandei uma mensagem para ele dizendo assim: você sabia que Gandhi era molestador de crianças? Você sabia que Gandhi era racista e que odiava determinadas castas de seu país? Eu prefiro imitar Jesus do que certos cristãos, do que Gandhi, do que Marx. Meu paradigma é Cristo Jesus. E fidelidade a Deus é uma quebra de paradigma. O paradigma natural é de Adão. Agora nós temos um novo paradigma, é Jesus. Olha para Jesus e faça o que ele fez. Nós quebramos o paradigma do mundo para viver aquele estabelecido por Deus. E quarto e último lugar, amados, fidelidade na prática, gente, é vocação. Fidelidade na prática é vocação. Pedro fecha tudo isso que ele instrui, ordena, com o versículo 21. O que diz o versículo 21? Vamos ler juntos? Para isto mesmo fostes... Opa, volta aí. Vamos de novo. Porquanto para isto mesmo fostes chamados.
Você foi chamado para a fidelidade. Você foi chamado para o modelo de Cristo. Você foi chamado para o cristianismo. Você foi chamado para a vida cristã. Você foi chamado para ser crente. Você foi chamado para ser membro desta igreja. Você foi chamado para ser testemunha de Cristo Jesus. Você foi chamado para a salvação. Você foi chamado do mundo. Você foi chamado do inferno. Você foi chamado da morte. Você foi chamado das cadeias do pecado para uma vida reta de amor, temor e santidade diante de Deus. Essa é a verdade que a Bíblia nos traz. Somos chamados. É vocação. É imitação de Cristo Jesus. Estamos aí nesse mundo que desconstrói, que banaliza toda instituição, inclusive igreja. Se fala muito mal de igreja nos nossos dias, de governo nos nossos dias, de instituições nos nossos dias, e nós estamos diante de um Deus que disse: sujeitai-vos a toda instituição, porque é Deus quem teve essa ideia. Você é parte de um todo, você está dentro de uma conjuntura. Então começa na prática com você ser fiel às instituições das quais você faz parte. Você faz parte de uma família? Faz parte? Seja fiel à sua família. Você faz parte de uma igreja? Seja fiel à sua igreja. Faz parte de uma empresa? Seja fiel à sua empresa. Faz parte de uma nação? Seja fiel aos governos, leis e ordens dessa nação. Em nome de Jesus, isso é ser cristão e imitador de Jesus. Quando você se torna membro de uma igreja presbiteriana, você se compromete a viver de acordo com a doutrina e prática do Evangelho de Cristo Jesus, não é verdade isso? Você está comprometido com isso? Você se comprometeu a sustentar a obra do Senhor, moral e financeiramente, concorda com isso? Essa é a ordem da instituição. Você se compromete a participar dos trabalhos da vida da igreja, inclusive assembleias, concorda com isso? Seja fiel a isso. Você concorda em pregar o Evangelho com a vida e com as... Esse é um das 5 obrigações, é a 4ª que estou mencionando. Pregar o Evangelho com a vida e com a palavra. Comportamento e com sua palavra. E por último, você se compromete a se submeter, a se sujeitar, olha a palavra de Pedro, ser fiel, leal às autoridades constituídas na igreja enquanto permanecerem fiéis às Escrituras Sagradas. Concorda com isso, não concorda? Por isso nós escrevemos aqui na nossa visão ser uma igreja bíblica, apta para o ensino das Escrituras, porque a nossa autoridade vem de Deus. Ser pastor não é algo que eu resolvo, é algo que só Deus pode resolver para ser verdadeiro. Ser presbítero é algo que tem que vir de Deus. Ter presbítero, ter governo, ter pai, ter mãe, ter presidente, é ideia de Deus. E se rebelar contra isso é rebelar-se contra Deus. Autoridades erram. E quando autoridades erram, nós temos a palavra de Deus que está acima das autoridades, que é a autoridade maior e final, porque a autoridade final vem de Deus. Quem está escrevendo para nós, gente, é Pedro, apóstolo. E quem está por trás do texto é Pedro. Quem está por trás de Pedro é o Espírito Santo de Deus. Isso é verdade inquestionável, inegociável. Nós simplesmente acatamos e obedecemos em nome de Jesus. E somos fiéis a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor. Fecha seus olhos. Ore a Deus e fale: Senhor, eu quero ser fiel. Eu quero me sujeitar. Eu quero me submeter. Eu quero ser fiel, Deus. Eu quero ser mais fiel no meu comportamento, mais fiel nas minhas finanças, mais fiel no meu casamento, mais fiel à minha família, mais leal e fiel na minha empresa, mais fiel na minha igreja, mais fiel a missões, mais fiel ao governo, ainda que por vezes ele não devolva na mesma moeda, mas eu não vou devolver na moeda errada, como Jesus não devolveu, sempre devolveu na moeda certa, porque nosso estereótipo é Jesus. Nosso modelo é Jesus, nosso referencial é Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Deus, ajuda-nos a trazer essas coisas para a nossa vida, a vivê-las, incorporá-las
e a praticá-las. Tem misericórdia de nós nas nossas fraquezas e nos aperfeiçoe. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Assim, amados irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação, a operação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vocês, sobre toda a nossa irmandade pela face da terra. Que essa bênção te anime, te encoraje, te fortaleça e te dê vitórias nessa semana, em nome de Jesus. Amém.